Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá galera? Lembrando que nessa data FIFA a gente não vai trabalhar com alavancagem de banca e também, muito menos, né, o bingo, tá galera? Assim que terminar a data FIFA a gente volta aí com a nossa programação normal, vamos dizer, né? Lembrando também que hoje mais tarde, galera, eu vou estar deixando aí um vídeo sobre os jogos de basquete. E já vou adiantando aqui para vocês que o mercado de basquete eu tenho que colocar aí exatamente no dia, né? Então hoje, quinta-feira, né, que eu sempre gravo o vídeo de futebol aqui um dia antes, né? Então hoje, quinta-feira, eu vou estar lançando um vídeo de jogos de basquete para essa quinta-feira, tá? Isso porque basquete não tem como você fazer aposta um dia antes. Isso porque não encontra muitos mercados específicos. Segundo, que também os times podem poupar jogadores, pode ter algum tipo de lesão em cima da hora. Então tem muitos fatores aí importantes, tá? Principalmente você olhar ali a escalação e ver se o time tá indo com força total, tá show? Então sempre vou estar lançando aí o vídeo de basquete sempre umas 3, 4 horas antes dos jogos, tá? Assim dá pra ter uma análise mais precisa, vamos dizer assim, tá show? Já vou pedindo ajuda de vocês também, galera, para deixar um like aqui nesse vídeo que é muito importante, tá? O like aí vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube e também vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, tá? Então não esqueça aí de deixar seu like, que é importante demais e é grátis, né? Só meter o dedão aí no gostei, no like, assim você vai estar ajudando o canal Bet Green. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa sexta-feira, galera. A gente vai ter aqui Europeu Sub-21, qualificação. Vamos ter Campeonato Espanhol La Liga 2, né, que é a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Vamos ter aqui Copa do Mundo Qualificação Europa, Campeonato aqui dos Países de Gales, né, primeira divisão, Campeonato da Argentina e Campeonato da Nova Zelândia. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo que já começa à tarde, né, 3h30 da tarde aqui, nosso primeiro jogo. A gente vai ter Europeu Sub-21, a Suíça vai estar jogando aí diante da França, né, a boa seleção da França. 3h30 da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação. A Suíça, terceiro colocado aqui, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 7 pontos. E a França, por sua vez, 2 jogos e 2 vitórias, né? Lembrando que a França só fez 2 jogos até o momento e está aí com 6 pontos, 100% de aproveitamento, né? Na estreia 6-0 para a Ilhas Faroé e no último jogo 6-1 para cima da Estônia, né? Então 2 goleadas seguidas. Confronto direto, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai ver aí que a França venceu 3 vezes e a Suíça venceu 2, né? A Suíça venceu lá em 2018, 2019 e a França nos jogos mais recentes, 2020 e 2023, né? Então aqui, galera, eu acredito no favoritismo da França, tá? E se a gente for dar uma olhada aqui nas odds, tá pagando 1,62 para a França vencer. Na minha opinião, tem valor, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica França Sub-21 para vencer e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para a França. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga 2, que é a segunda divisão aí do espanhol, né? A gente vai ter aqui o Valladolid jogando em casa contra o time do Las Palmas. 4h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 14. E a gente vai ver até o momento aí, né, o visitante Las Palmas em terceiro lugar com 23 pontos. E do outro lado a gente tem o time da casa, né, o Valladolid em sétimo lugar aí com 20 pontos. 2 equipes aí que tem um ataque efetivo, porém a defesa sólida, né? O Valladolid, que é o time da casa, sofreu apenas 11 gols em 13 jogos. E o time do Las Palmas, 8 gols em 13 jogos, né? Então 2 defesas sólidas, né? 2 defesas boas. E a gente vai ver aqui no confronto direto, galera, a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Valladolid, 2 vitórias do Las Palmas e 2 empates, né? E como vocês podem ver, a maioria dos jogos aí não costuma bater muitos gols, tá? O último jogo que bateu, assim, 4 gols, que é um número de gol alto, né? Foi lá em 2021, pela Copa do Rei. E acabou aí que o Valladolid venceu por 3-1. Depois disso, ó, 1-0, 1-0... na verdade que 1-0, 2-1, 1-1, então assim, não costuma bater muitos gols aí nesse confronto direto também, e acredito que no primeiro tempo aqui a gente vai assistir poucos gols, no máximo 1, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá galera? Primeiro tempo aí para bater menos de 1,5 gols, na minha opinião é jogo para 0-0 ou talvez 1-0 aí no primeiro tempo, tá? E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida, tá? Jogo para bater 2 gols na minha opinião, no máximo 3. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 1-0 fora, 1-0 pro Las Palmas.
Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo Qualificação Europa. A gente vai ter o primeiro jogo aqui, né? Croácia jogando em casa contra Ilhas Faroé. 4h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver aí a Croácia até o momento em primeiro lugar. Está fazendo uma ótima campanha para se classificar em primeiro aí, né? Garantir sua vaga na Copa do Mundo do ano que vem. 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, né? Tá invicto. E do outro lado, Ilhas Faroé aí com 4 vitórias e 3 derrotas, né? Vem de 3 vitórias seguidas, né? Contra a República Tcheca, contra Montenegro e contra Gibraltar, né? Então vem de uma sequência muito boa. Porém, vai ter pela frente aí uma ótima seleção que é a Croácia, né? A Croácia está com uma seleção muito boa. Confronto direto aqui teve apenas um jogo, né? Que foi vamos dizer assim, do primeiro turno, né? Dessa qualificação. E a Croácia venceu por 1-0, tá? Então acredito aí que a Croácia não vai ter dificuldade para vencer esse jogo. Acredito até mesmo numa vitória no primeiro tempo e um jogo aí com bastante gols, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, tá? A Croácia aí para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Jogo para bater 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para a Croácia. Agora, outro jogo aqui da Copa do Mundo Qualificação Europa, a gente vai ter Luxemburgo jogando em casa contra a seleção da Alemanha. 4h45 da tarde também esse jogo. E a gente vai ver aqui, né, a Alemanha na liderança aí desse grupo A, tá com 9 pontos, né, mesma pontuação da Eslováquia, porém o saldo de gol da Alemanha é melhor, né, por isso que está em primeiro. E Luxemburgo, 4 jogos, 4 derrotas, né. Tanto é que lá no primeiro turno, né, vamos dizer assim, a Alemanha venceu em casa por 4-0, né, uma goleada, né. Então, favoritismo total para a Alemanha vencer novamente, mesmo jogando fora de casa, tá? Confronto direto a gente vai ver que são 5 jogos e 5 vitórias da Alemanha, tá? 9-1, 3-2, 4-0, 7-0 e 4-0, né? A maioria das vezes só goleada e acredito que é bem provável da gente assistir outra goleada aqui, tá, galera? As odds aqui para a Alemanha vencer tá 1,9, então não tem nem condições de pegar, mas a gente pode estar pegando uma vitória da Alemanha no primeiro tempo que tem valor, tá? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica fora vence no primeiro tempo, né? A Alemanha para vencer o primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para a Alemanha. Agora, outro jogo aqui da qualificação Copa do Mundo aqui Europa, né? A gente vai ter aqui a seleção da Polônia contra a seleção do Países Baixos, né? Que é a nossa querida Holanda, né? Eu, particularmente, não acostumei ainda com esse negócio de Países Baixos, não. Prefiro Holanda. Então, a gente vai ter Polônia contra Holanda. 4h45 da tarde também. E a gente vai ver aqui nesse grupo, né? Que são as duas seleções aí bem prováveis de conseguir classificação, né? Resta saber quem vai ficar em primeiro e segundo. Na minha opinião, Holanda vai ficar em primeiro, né? Tá em primeiro lugar por enquanto. Tá aí em primeiro lugar com 16 pontos. 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E logo em segundo lugar tem a Polônia aí com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, somando 13 pontos. Se vencer esse jogo, vai a 16 pontos, mas não passa a seleção da Holanda por conta do saldo de gol. Inclusive, que saldo de gol que a Holanda fez, né? 19 de saldo de gol aqui, saldo de gol absurdo. E do outro lado a gente tem a Polônia aí que vai tentar surpreender, né? Querendo ou não, é uma ótima seleção. Confronto direto aqui a gente vai ver que no primeiro turno, né, entre aspas, né, ficou um empate de 1-1, tá? Nos últimos 5 jogos aqui ao todo, são 3 vitórias da Holanda e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica. Ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas seleções. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para a Holanda. Agora vamos aqui para o campeonato Países Baixos. Países Baixos não, Países de Gales. A gente vai ter aqui o Países de Gales, aqui a Premier League, né, que é a primeira divisão. A gente vai ter o Flint jogando em casa contra o TNS, né, que é o The New Saints. A gente vai ter esse jogo 4h45 da tarde, válido pela rodada 17. E o The New Saints aí está em primeiro lugar aí com 38 pontos, né? Uma equipe aí que sempre costuma papar esse título aí do País de Gales e acredito que não vai ser diferente, né? Até o momento em 16 partidas a equipe tem 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 48 gols marcados, né? Um ataque fulminante e 15 gols sofridos apenas, né? Já do outro lado aqui a gente tem o time da casa que é o Flint, né? Com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 27 gols marcados e 33 gols sofridos, né? Uma média de mais de 2 gols sofridos por partida. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o TNS aí venceu os últimos 5 jogos, né? E tudo goleado, 8-1, 5-1, 4-1, 5-0, 4-2. Então, um favoritismo total por visitante vencer, mas a gente vai dar uma olhada aqui nas odds, galera, tá pagando 1,26. Para complementar bilhete tá ótimo, tá, galera? Mas para pegar aí uma entrada simples ou até mesmo pegar um oddzinho um pouquinho melhor, a gente pode estar usando -1 handicap aí pro TNS, tá?
mas a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, tá? O mercado de gols aqui, na minha opinião, mais seguro, mais provável de acontecer. E a segunda opção a gente pega aqui fora -1 handicap asiático, né? Pro The New Saints aí vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 fora, tá? Acredito que vai ser uma goleada aí do The New Saints. Agora vamos aqui para o campeonato da Argentina, né? Jogos da noite agora. A gente vai ter aqui o Lanús jogando em casa contra o Atlético Tucumã. Esse jogo que acontece às 8 horas da noite. O Lanús é uma equipe que está numa série muito boa aí jogando em casa, né? Está numa sequência muito boa. Já está garantido aí, né? Já está garantido nas oitavas de final aí desses playoffs da clausura aí do campeonato da Argentina. Terceiro lugar com 27 pontos, né? 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E do outro lado tem aqui o Atlético Tucumã, que está tentando aí beliscar uma vaguinha, né? Está aqui em 11º lugar com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? Confronto direto aqui a gente vai ver que o Tucumã venceu 3 vezes, as 3 vezes que venceu foi jogando em casa, e o Lanús venceu 2 vezes, as 2 vezes jogando em casa, né? Então, seja pelo fato de jogar em casa, o Lanús tem favoritismo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os últimos 10 jogos. Os últimos 10 jogos são 9 vitórias e 1 empate, tá, galera? Sequência maravilhosa aí do Lanús, que tem favoritismo total para vencer e tá com uma odd muito boa, né? 1,98. A gente pode até pegar um empate anula aqui por segurança, e é isso que a gente vai fazer aqui no nosso primeiro palpite. Casa vence com empate anula, nossa primeira opção, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lanús. Agora vamos para o nosso último jogo, né? 11 horas da noite aí a gente tem aqui o campeonato da Nova Zelândia. A gente vai ter aí a Liga Nacional disputa do título, né? E vamos ter aqui o Miramar jogando em casa contra o Auckland City. Esse jogo aí que, na minha opinião, é ótimo para gols, tá, galera? A gente vai dar uma olhada aqui nessa classificação da disputa aqui do título. O Auckland City, terceiro lugar com 11 pontos, se vencer vai a 14. Não entra aqui no top 2, mas pelo menos não se distancia aí do Wellington Olympic e também do Western Springs. Então, assim, é uma vitória importante para essa equipe do Auckland City aí se conquistar, né? Para poder manter viva a esperança de ficar entre os 2 melhores e garantir vaga aí para a grande final aí dessa Liga Nacional. O Miramar também vai tentar buscar aí essa possibilidade de ficar entre os 2 melhores, né? Tá aqui em 4º lugar com 10 pontos. É uma equipe que, tipo assim, ela jogando em casa, se a gente for colocar aqui, ela fez 3 jogos, né? Uma vitória, um empate e uma derrota, né? Então, assim, equipe que vai mantendo assim um equilíbrio. A mesma coisa vale aqui fora de casa para o Auckland City, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que só teve um jogo que foi lá em 2022, né? Porque essa equipe do Miramar, se eu não me engano, estava na 2ª divisão e só subiu recentemente, né? Então teve essa vitória de 2-1, mas isso lá em 2022, muita coisa mudou de lá para cá, né? Aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2,5 gols na partida, tá? Acredito que vai ser jogo aberto aí com muitos gols. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Auckland City. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de sexta-feira, a gente escolheu aqui 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, eliminatória da Copa do Mundo Europa, jogo entre Croácia e Ilhas Faroé. A gente colocou aqui Croácia mais de 1,5 gols, no caso Croácia para marcar 2 gols, independente do resultado final. Aí o segundo jogo também da eliminatória Copa do Mundo Europa, Polônia contra Países Baixos, né, a nossa querida Holanda, a gente colocou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Campeonato da Argentina, Lanús contra o Atlético Tucumã, a gente colocou aqui Lanús vence com empate anula para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, do bilhete que eu acabei de deixar aqui para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante, tá, galera? Comenta aí o que você tá achando do conteúdo, mesmo em data FIFA aí. A gente sabe que é complicado, mas deixa seu comentário e também, principalmente, comentário aí sobre o que você acha de eu fazer aqui o vídeo com os palpites de basquete, tá, galera? Deixa seu comentário aí sobre isso, que é importante também. E quem puder, compartilhe o link desse vídeo
nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!